Bem-vindos ao iBuild Talks. iBuild Talks é o nosso primeiro podcast da rede iBuild, onde a gente vai falar sobre empreendedorismo, a gente vai falar sobre inovação, sobre mercado, principalmente com todos os grandes stakeholders desse mercado que vem dando a voz para a construção industrializada. Sejam eles parceiros, sejam eles fornecedores, e hoje tenho o privilégio de estar aqui com a nossa franqueada de Londrina. Claudinha, seja bem-vinda, Claudinha. Obrigada. Lineker, Obrigado. Vitor, Obrigado. da Elotrindade, da arquitetura de Londrina. Então é um prazer tê-los aqui. Hoje é nosso primeiro pré-estreia do iBuild Talks e teremos mais por aí. Segue a gente aqui. Ele entendeu que quando ele fechou essa obra em Londrina, ele estava fechando através de uma rede. Porque, diga de passagem, a Claudinha estava na sua recém-implantação de Londrina, foi a nossa primeira obra, né, Claudinha? Residencial em Londrina, que a gente está em execução, só que não a primeira do Brasil. Vocês vão testar na obra dele. Né? Já está testado. Sabe que ele teve um... Nesse dia, ele virou e falou assim, você já tem alguma obra em Londrina? A gente falou, não, vai ser a primeira. Ele falou, então eu vou ser uma cobaia. Eu virei, né, Claudinho, falei para ele na hora, falei, não, cobaia não. Cobaia é para saber se o remédio mata ou se o remédio cura. A gente sabe que isso aqui é a cura, né? Mas a gente convida a visitar outras obras em outros estados que nós fizemos, porque o método construtivo é o mesmo. E depois que você falou isso, não te cortando, depois que você falou isso, ele falou assim, então é um privilégio, porque vocês não vão querer errar na primeira. Exato, então é um privilégio. Vocês não querem errar na primeira, exatamente isso. E a gente teve isso justamente através dessa cadeia de processo. É onde está o nosso business, onde está o nosso negócio. E vendo isso, eu nessa ponta comercial, voltando para a parte comercial, cara, eu falo muito para as pessoas que o comercial, você entra através da sua vitrine. A vitrine é como você está vestido, sim. A vitrine é como você recebe o cliente, a vitrine é o perfume, a vitrine é a música. É a experiência. Cada um tem a sua vitrine. Diz que a pessoa demora 3 segundos para te julgar quando ela te conhece, né? Então o pessoal entra no... A gente luta por esses 3 segundos, né? A gente tem que lutar por esses primeiros 3 segundos, porque, querendo ou não, gostando ou não, 3 segundos. 3 segundos que ela tem. Nosso amigo Lineker, nosso amigo Vitor, que estão aqui conosco para celebrar esse nosso primeiro momento aqui. Então, gente, muito obrigado pela visita de vocês. Obrigado. Obrigado por estarem aqui. Claudinha, eu queria que você começasse, com certeza pelas mulheres, né? Comece pelas mulheres, falar um pouquinho aqui da sua experiência e quem é a Claudinha aqui dentro da rede iBuild. Bom, eu vim de um outro segmento, né? Eu tô aqui, a gente chegou na franquia, né, por uma decisão de ter algo a mais para fazer. Eu trabalhava na área da veterinária, né, trabalhei com cavalo toda a minha vida, e aí até chegou um ponto que foi ficando muito cansativo, pegar a estrada todo dia, atender em lugares diferentes, e aí eu comecei a pesquisar o que eu vou fazer a mais, né, e nisso eu vi o que eu sei fazer, né, então assim, paralelo à veterinária, eu sempre construí, mas na modo alvenaria convencional. E aí, não por mim, mas pelo meu pai, sempre estava ali na área da construção. E aí, quando chegou a pandemia, comecei a estudar sobre incorporação, como fazer, de que forma fazer. E quando a gente já estava morando lá no Paraná, que eu sou de São José dos Campos, quando eu estava morando lá no Paraná, eu tinha mais tempo livre para começar a estudar. E conheci a iBuild através de uma arquiteta, que é a Larissa. A Larissa estava com uma obra, eu fui visitar. Começamos a ideia, né, de construir algo para vender. E, a princípio, a gente começou a pesquisar em Londrina. E com todos aqueles valores da incorporação que a conta tem que fechar para vender e tal, fui para lá em Maringá, né? A gente foi lá, buscou um terreno, acabou comprando um terreno, daí a gente estava em negociação com o arquiteto, e aí quem vai construir? Daí chegou na dor, né? Porque a primeira dor era fazer a conta fechar. A segunda dor era quem vai fazer, como vai ser feito,
Porque o projeto era fácil para mim, né? De ter uma ideia do que era vendável para aquela ocasião. E aí a gente chegou num construtor e ele falou, eu estou construindo, eu estou com mais 2 contratos, e daí daqui 1 ano e meio ou daqui 1 ano e 10 meses eu posso assumir uma outra obra. E daí a gente foi procurar outro e foi a mesma história. Daí começou a fazer sentido para mim a iBuild, que eu estava conhecendo através da Larissa. E comecei as conversas com o Marlon, né? Na época estava o Nelson também, na época. E aí ele falou, Cláudia, a gente tem uma demanda, chega para nós, às vezes, lead de Cambé, de Sertanópolis, que é próximo a Londrina. E aí começou a engrenar, assim, a conversa, até a gente fechar o negócio da franquia e trazer para Londrina. Que legal. E, bom, depois a gente volta para a Claudinha, eu queria mais uma vez agradecer Lineker e Vitor por estarem aqui. Obrigado vocês pela presença. Hoje vocês vieram de supetão aqui, né, de surpresa, porque tivemos a grata surpresa, né, falando de surpresa, de conhecê-los através de um cliente nosso em Londrina. E aí eu passo a palavra aí para você, Lineker, que está aí na ponta, já para se apresentar. Quem é você aqui dentro desse podcast? E antes de você falar, o que eu estou fazendo aqui, né? Não. Primeiro, muito obrigado pelo convite. Muito obrigado à iBuild por nos proporcionar, né? Bom, meu nome é Lineker, sou arquiteto e urbanista lá da cidade de Londrina. Trabalho no escritório da Elo Trindade, em que o Vitor também é sócio, né? Sócio e marido da Elo. Trabalho com eles já faz uns 6 anos. 6 anos agora. E é uma empresa, eu já trabalhei em outras empresas, é uma empresa que dá uma abertura para a gente de pensamento, de experiência, de focar em inovações. Então a gente está sempre buscando essas questões. Tecnicamente eu brinco até que a gente não tem muita diferença de idade, eles são meus chefes, mas a gente é um pessoal jovem, então é um pessoal que gosta de inovação, é um pessoal que está ali sempre buscando coisas no mercado, que traz a diferença. E algo muito legal que trouxe para a arquitetura foi essa visão jovem ali da empresa. Então é um ponto que foi um atrativo para eu continuar ali dentro e é onde eu gosto muito de trabalhar, tenho uma ótima relação com eles, não tem nem o que falar. E nasci em Londrina, cresci em Londrina, fiquei por ali, hoje trabalhando ali com eles. E conhecendo um pouco mais ali da arquitetura com eles, eu aprendi muito em questão de como a gestão de pessoas, também acho que é muito do que vocês trabalham hoje, gestão de processos, gestão de organização, de como as coisas funcionam, a questão de você deixar uma previsão, já deixar tudo previsto, quais são os resultados disso, que isso impacta lá na frente. Isso eu vejo lá no escritório, que a Elo, se tivesse aqui, poderia também falar como é importante para nós ter essa confiança, passar essa confiança para o cliente, saber o que nós estamos vendendo, como os clientes podem ter segurança naquilo que nós estamos falando e a nossa confiança com os fornecedores também. Isso é importantíssimo, com engenheiros, fornecedores no geral, porque é nessas relações por exemplo, hoje a gente fez uma visita técnica com o pessoal da iBuild em uma obra de mais de praticamente 600 metros quadrados, foi uma das primeiras obras que a gente viu de perto, qual é a diferença dos acabamentos de um projeto de alvenaria, que a gente fala que ainda tem uma grande margem no mercado ali, por vamos falar, um senso comum ali, né? Um pouco de dúvida do steel frame, mas a gente vê, já tem uma visão ali ampla de que é o futuro, é o que há de melhor ali no mercado e como a gente pode traduzir isso para o cliente, tentar trazer essa inovação. Então, resumindo ali, eu sou um arquiteto que gosto muito de inovações, gosto muito de estudar, procurar essas questões e tentar trazer isso para os clientes. Então, resumindo ali, hoje eu sou um arquiteto, fala assim, hoje a Elo, ela é a cabeça pensante criativa do escritório, as ideias, todos os nossos projetos 100% são idealizados e moldados por ela, então toda a parte criativa passa pela Elo, é algo muito importante para ela quer fazer parte, ela faz parte dos sonhos dos nossos clientes, e daí tem toda a equipe, todos os trâmites, o Vitor vai falar um pouco também do que ele faz lá no escritório, e a nossa equipe, somos em 3 gerentes, né? Lá eu sou mais responsável pelo projeto arquitetônico, então todas as obras ali
que, se Deus quiser, a gente vir a fechar ali na frente, se for o projeto arquitetônico, a gente vai estar juntos ali em parceria. E também tem a Camille e a Melissa, que são gestoras lá da parte mais de interiores, que lá em Londrina é muito forte esse campo de projetos de interiores, grandes construtoras, vêm aí fazendo bastante apartamento, de 200, 300 metros quadrados. Então, tem sido um mercado bem atrativo, principalmente ali na região da Gleba Palhano. Então, a gente tem uma equipe boa, acho que é algo que traz um diferencial ali, resumindo ali o complexo de tudo, um pouco do que eu sou e do que eu faço. Eu acho que mistura um pouco dessa questão de pessoas, contato, inovação, um pouco disso tudo. Poxa, que demais. E aí? Você vê, Deixa vai ser eu difícil falar eu pra falar. você? Vai ser difícil eu falar agora. Ah, não, esse aqui é um sócio, um partnership. Ele quer pegar uma parte já. Já tá certíssimo. Ele tá certíssimo. No final da reunião, será? Não, mas o Lineker, poxa, dispensa. Ele é o nosso braço direito e quase esquerdo ali do escritório. A gente, enfim, dispensa a apresentação dele, porque ele realmente... Bom, a Claudinha tá tendo contato com ele direto ali por causa da nossa obra, ela vai saber dizer, né? Então, um funcionário ali, um colaborador junto ali com toda a nossa equipe que, puxa, sem palavras mesmo, só agradecer por eles. Que legal. Que legal. Você quer se apresentar um pouquinho? Vamos lá. Bom, ele falou bastante ali de como a gente pensa, né? Mas bom, eu sou o Vitor. Primeiro agradecer vocês pelo convite. Foi uma grata surpresa também a participação aqui no podcast, no primeiro. Então, uma honra pra gente. A gente está honrado por participar. Agradecer em nome do escritório, né? Porque ele mesmo falou da Elo aqui várias vezes. E a Elo é minha esposa. Sou sócio dela hoje no escritório. Eu não pude estar aqui porque, como eu acho que eu até mencionei antes aqui, né? A gente tem uma bebezinha pequena, tem outro filho também de 3 anos. Então, a demanda é alta, os dois se dividirem ali. Então, a gente... foi bem representado aqui. Então, eu e o Lineker viemos essa missão de conhecer, até porque o primeiro contato com o cliente no escritório é comigo. Então, eu faço esse primeiro contato desde quando o cliente ele chega ali para forçar um projeto, enfim. Então, ele só vai chegar na Elo, de fato, quando esse projeto já está fechado. Então, todo esse primeiro atendimento, essa conversa é feito nesse primeiro momento comigo. Eu vim do mundo corporativo, trabalhei 10 anos em uma empresa grande ali do nosso estado, do Paraná, e ela é uma afiliada de uma outra grande empresa nacional, uma das maiores do segmento, se não a maior. Então, eu vim com esse olhar mais corporativo, no momento em que a Elo estava numa ascensão bem grande do escritório, e eu vendo ali algumas coisas, vi um potencial enorme no mercado, só que a faculdade de arquitetura, no caso ali, não ensina você a empreender. Então, eu vi uma oportunidade ali de trazer de fato esse olhar mais corporativo, como eu falei. E então e também sou apaixonado por números, processos. Até olhando ali a obra de vocês hoje, eu fiquei fascinado porque ele tem uma semelhança muito grande. Claro que é indústria, né? Então realmente processos, isso daí é chave, né, para eficiência, enfim. Mas eu sou apaixonado também por aviação como um hobby. Então na aviação você não tem margem para erro, porque você imagina, né? Um avião não pode cair. Então, essa questão de redundância, de previsibilidade, isso daí eu fiquei encantado de verdade. Então, parabéns já de cara pelo trabalho de vocês. Eu fiquei, nunca tinha ido em loco, assim, numa obra, me aprofundado. E eu não sou nem engenheiro civil, nem arquiteto. Então, eu vim de fora. E para quem está de fora, realmente traz uma confiança, uma segurança. E se eu for construir, pode ter certeza que vai ser nesse modelo construtivo. Então, eu fiquei bem encantado mesmo. Então, só para finalizar, então eu vim com esse olhar. Hoje, nossa empresa, ano que vem, vai fazer 10 anos. Então, eu trouxe esse olhar mais empresarial. E aí, ao longo do tempo, a gente também foi crescendo equipe, tendo corpo. E hoje a gente tem essa equipe, nossa, maravilhosa, que faz toda essa parte técnica, como o Lineker é. A gente brinca que ele é quase um engenheiro, até o Diego comentou que ele é quase um engenheiro, porque ele traz esse olhar mais técnico, aí a cabeça criativa, e eu fico mais nessa parte de gestão, enfim. Então, a gente tem isso bem dividido ali dentro do escritório. Muito legal. Bom, eu que agradeço vocês, que eu falo que para fazer uma loucura bastam ser alguns loucos juntos. Não. E hoje, literalmente, nós somos loucos juntos, porque eu tenho essa visão há um tempo já que eu estou na iBuild, porque a iBuild Talks nada mais é que um ecossistema para a gente dar voz para aquilo que ainda está velado.
né? Que é industrialização, que é previsibilidade, que é tudo isso que a gente vem falando, só que a gente vem falando no one-on-one, né? Quando a gente está na linha de frente do negócio. E acho importante a gente dar voz para isso, porque aqui a gente tem uma soma de coisas que vai total ao encontro de tudo isso que vocês falaram. A primeira, que falando um pouquinho aqui da nossa história, a iBuild ela foi criada e fundada pelo Diego Vaz, que é o nosso sócio fundador. Ele criou, é um cara muito cabeçudo em relação ao processo. E ele foi um cara que fez aquilo contra tudo e contra todos, né? Porque só um louco mesmo... Primeiro tem que ser louco para empreender. Agora, você até mesmo comentou, né, Vitor, que a faculdade de arquitetura não ensina empreendedorismo, na verdade, nenhuma, né, praticamente. Em empreendedorismo, muitas pessoas aprendem na raça, né, e estudando muito, e errando muito. E aí o Diego, sabendo disso, né, a primeira loucura dele foi empreender, né, e a segunda dele foi olhando para o empreendedorismo de uma forma processual. Então, criando processos. Então, ele tirou da mão dos especialistas e trouxe pessoas para treinar esse sistema e aprender sobre a industrialização do steel frame naquele processo que ele gosta muito do Toyota Way, né? Então, um processo, um lead time, lead construction, e ele faz todo o processo do começo ao fim para que a Cláudia, na ponta, consiga executar de forma primorosa da obra que vocês viram hoje, de todo o processo daquilo que foi feito no offsite. Então, a iBuild, ela nasce enraizada em duas grandes virtudes que eu vejo. A primeira é que nós somos uma indústria. Então, nós temos a cabeça de uma indústria. Nós pensamos no quê, no como, no quando. Então, isso muda completamente a obra. Tanto que a obra, a gente fala, a obra ela acontece no offsite. A obra está acontecendo quando a gente assina o contrato, ela já está acontecendo em todos os projetos, compatibilização, tudo aquilo para sair já pensada. E na ponta, a gente tem nada mais, nada menos que a nossa verticalização através da Claudinha. A Claudinha está na ponta, executando todo esse processo que ela passou por uma universidade para executar isso, para entregar isso, com uma sobreposição nossa, como gerenciadores. Então, o cliente de vocês, que é o nosso cliente na ponta, né? Eu falo que o nosso negócio aqui é B2B2C, né? Porque a gente está abraçado com vocês. A arquitetura, para nós, é fundamental. A gente não anda sem arquitetura, né? A arquitetura, para nós, a gente não chama arquitetura dentro do negócio para simplesmente a gente ir lá e orçar um projeto. A gente chama arquitetura para ser curadora desse novo movimento. Porque o que a gente está passando agora é um novo movimento. Aquilo que a gente falou um pouquinho vindo para cá, né, Vitor? Isso aqui não é mais o futuro. Quer dizer, já não é o futuro há muito tempo. Isso aqui é o que foi esquecido no passado. O simples, o básico, entregar. A gente está falando de um negócio, imagina, o que você deu um exemplo perfeito da parte do avião. Cara, avião não pode cair, mas obra pode atrasar. Obra ainda pode atrasar, obra pode ser metade do dobro, obra pode ser sem previsibilidade, obra pode parar, obra pode acontecer surpresa. Por quê? E um avião não pode cair. Qual a diferença? Sim. E a gente acostumou, ficou parado nisso há um tempão, achando que esse é o normal, né? Quando, até fazendo um comentário, quando eu vim do mercado, trabalhava em outra empresa, vim do corporativo, eu comecei a ter contato mais com obra, com fornecedor, e eu ficava maluco, porque eu falava, gente, esse povo, eles são acostumados com o menos pior. Então, eu marcava com, sei lá, um pintor, um exemplo. Marcava 10 horas. O cara chegava meio-dia, se fosse. Se fosse. E eu ligava pra Elo, que já tava... Amor, cadê o cara? Ah, amor, nem briga com ele, porque daí que ele não vai. Que ele não vem. Gente, eu tive que acostumar com o pior, com o menos pior. Então, assim, eu vim dessa área. Então, é realmente isso que você está falando. Como, né? Porque o cara, na verdade, assim, a gente sempre esteve acostumado na mão de obra, e a mão de obra, ela já não está deixando de existir, porque ela está envelhecendo. Não sei se vocês sabem, a estatística média de uma mão de obra no canteiro de obra é 44 anos, né? Então, o mestre de obra já não tem mais o mestre de obra. O filho dele já não quer mais ser pedreiro e diga lá, ele está estudando para ser engenheiro.
E o que poderia ser pedreiro quer ser Uber, porque ele tem um carro com ar-condicionado e ele anda com ar-condicionado, ele não quer bater laje. Que não é fácil, né? Não é fácil. E aí, eu falo e volto a falar que a mudança, ela acontece ou no amor ou na dor. Né? No amor, porque tem muita gente early stage que quer entrar nesse mercado da construção industrializada porque quer. Eu tive um cliente que ele falou, eu quero construção industrializada porque eu não quero vender minha casa obsoleta daqui a 10 anos. A voz dele, estou parafraseando o que ele falou. Sim. Agora, tem gente que precisa ir para a construção industrializada, assim como outro cliente, num lugar mais distante, porque ele não tem mão de obra. A mão de obra mais próxima dele está 1h30 da cidade. E ele precisa fazer 10 casas. Então, não tem outro caminho, até tem, mas com muito mais dor de cabeça e muito mais imprevisibilidade. Então, esse é o nosso mote do negócio, porque a gente conseguiu segurar, eu vejo isso, e eu escolhi estar aqui, tá? Isso é uma coisa que muda muito o game, e eu falo muito para os nossos franqueados, que a gente, ambos, escolhemos estar aqui. A iBuild, para quem não sabe, a iBuild é uma rede de franquias de construção industrializada. Né? Nascemos muito forte construindo casas, né? E a gente tem outras tipologias de obras corporativas, malls, através das nossas franquias. Mas aonde está a grande vantagem nisso tudo? Que nós cuidamos de 2 grandes cadeias. Nós não temos uma fábrica, mas compramos igual uma fábrica. Por quê? Porque hoje nós somos mais de 40 franquias dentro da rede, compramos para essa franquia, cuidamos dessa cadeia de logística de entrega, do que, do como e do quando. E na ponta, essas franquias são os executores. Mas quem são os executores? Nossos sócios. Isso muda completamente o jogo, porque o nosso sócio está no skin the game. Eles estão junto. A visão deles está no mesmo sentido, né, Claudinho? A gente está olhando um pouquinho, talvez, para a direita, um pouquinho para a esquerda, mas a gente está... Todos no mesmo caminho ali, no mesmo caminho, foco. no mesmo propósito, na mesma direção. Porque, diga de passagem, a Claudinha não só escolheu estar aqui, como ela pagou para estar aqui. É verdade. Isso muda completamente o jogo, porque a escolha dela tem um investimento dela, físico e financeiro. Então, a gente fala muito aqui sobre essa parte, essa dupla camada que a gente tem, nós como franqueadora gerenciando a obra e a Claudinha como franquia, nossa sócia, executando a obra. Tanto que uma obra de um cliente que nós fechamos lá, cliente esse, que nos aproximou, diga de passagem. Aproximou, Né? com certeza. A gente... Conta essa história você, Claudinha. Foi muito legal, né? Por favor. Foi bem na semana que você foi visitar, primeira vez em Londrina, Primeira né? vez em Londrina. Primeira vez que eu pisei em Londrina. E gostou, né? Gostei. Famoso Ah, cidade gostou. do pé vermelho. É. Gosto muito. Falou que tem muita rotatória, mas gostou. Tem. É verdade. Verdade. Esse é o único defeito de Londrina. É verdade. Chegou uma mensagem, e assim, né, eu aproveitei a ida do Daniel para marcar algumas visitas com parceiros que a gente já tinha. Também, além, né, da parte de arquitetura, a gente também trabalha muito próximo de alguns corretores de imóveis, né, Daniel? Então, a gente marcou, assim, fez uma agenda totalmente cheia naquele dia. Foram 2 dias, né, que você foi para ficar. E aí, chegou uma mensagem bem cedinho para mim, no WhatsApp, no meu, assim, no particular. E assim, oi, a gente pode marcar um horário, né? Bem assim, sucinto. Eu falei, sim, pode ser, tipo, quinta-feira, porque o Daniel já ia ter ido embora, eu ia ter horário. Não pode ser hoje? Daí eu falei, putz, hoje não dá, né? Tá, Corrida, Corrida, agenda já agenda. encaixada. Já tinha falado que era sobre o projeto, sobre... Eu achei que era para apresentar a build, alguma coisa assim. Ah, sim. Daí era a Márcia, né? Aham. E aí eu falei assim, bom, o Daniel vai tomar banho no hotel pra gente poder jantar. Que a gente até tinha um jantar, né? Também com uma visita. E aí, nesse horário que o Daniel for jantar, eu atendo eles aqui no escritório. Pode Então perder eu falei, nenhuma pode ser oportunidade, 6 né? horas, né? Daí ela falou, então tá bom. Daí eu lembro que o Daniel falou assim, e aí, acabou? Eu falei, não, tá chegando um cliente, lembra? Exato. Daí Surpresa. você Que nem que vocês. Surpresa, a gente tem um podcast. Daí você falou, então eu vou ficar pra atender, não vou no hotel. Você, né, nem foi tomar banho, nada pra gente jantar. E aí chega, né, a Márcia Wang com um projeto. E aí quando a gente viu, né, que o projeto era no escritório de vocês, tudo, e aí eles começaram a conversar com a gente,
E assim, eles chegaram muito perdidos. Porque eles chegaram, assim, com vários orçamentos. E os orçamentos tinham muita diferença de preço. Tinha orçamento de 5 milhões, de 3 milhões, não foi assim? E eles estavam muito perdidos, assim. E, tipo, orçamento de 1 milhão, que daí tava faltando um monte de coisa. Meu Deus. E aí a gente começou a conversar, apresentar a iBuild, mas assim, o Daniel tem uma coisa que eu preciso aprender ainda, né? Que eu falo assim, toda vez que eu grudo aqui, eu aprendo. Ele lê o cliente, né? E você chegou aonde tinha que chegar. Sabe que, pegando uma carona no que a Claudinha passou, eu sempre estive à frente da área comercial. Amo o que eu faço. Sou apaixonado pelo que eu faço. E eu escolhi com todos os dedos da minha mão, das minhas mãos, estar aqui na iBuild. Escolhi com todo o propósito, com toda a vontade. Isso não preciso dizer que muda o jogo em tudo. E somado a isso, né, e somado ao que a Claudinha falou, eu sempre tive à frente do comercial e falo que a venda ela começa muito antes de qualquer relação verbal. Ela está no não verbal. Ela está no lugar, ela está no quadro, ela está na sua sala, ela está na experiência, ela está no quadro de família que está atrás da mesa do Vitor. Ou seja, eu sei que a Bela acabou de nascer e a Bela é muito importante para ele, para a vida dele. Então, eu entro... A venda caminha por aí. E não é uma coisa de... As pessoas confundem muito disso com... mas você está usando de uma forma interesseira. Não. Todo mundo tem interesse na vida, certo? Sim, mas é um interesse comum. É um interesse que você realmente se conecta com a pessoa. É onde vem a conexão para coisa realmente você tá do lado da pessoa. E não ser uma venda... Não vai ser uma venda para bater meta. De bater meta, de tirar pedido, né? E quando a gente entrou para esse cliente, obviamente aquilo chegou de surpresa para mim. Eu fui convidado para uma festa, né? E aí nessa festa teve mais outro convite para uma outra festa, sentei e ouvi o cliente. Então, todo o time apresentado, estava todo mundo para apresentar, fazer a apresentação institucional da iBuild, o cara já pronto para apertar o play, a Claudinha pronta para falar, o outro pronto. E a única coisa que eu sentei, olhei, quem são eles? O que eles estão olhando? O que eles estão carregando? Como eles vieram? Chegaram com uma pastinha. Com a pastinha cheia de orçamento. Já vi o orçamento. Eu vi até o nome da empresa que estava no orçamento. Porque a pasta mostrou. Eu vi tudo. Feita essa anamnese que a gente fala, né? Essa análise toda, aí você entra. Porque tem muita gente que quer fazer antes de ser, antes de ter, sabe? Que eu preciso fazer, eu preciso vender, eu preciso não sei o quê. Não, calma. E foi nesse momento que a gente entrou no cliente exatamente no que ele precisava. E aí ele contou da história que ele teve com a Elo, de todo o projeto que ele desenvolveu, a importância, por que ele escolheu a Elo. Chegamos na Elo. E detalhe, a gente já queria estar com vocês lá atrás. E aquilo que eu falo, né? Quando é para ser... Quando é para ser, é para ser. É para ser, né? E nesse momento ele começou a falar do projeto e começou a falar por que escolheu a Elo, começou a falar por que ele queria industrialização, a importância da casa dele. Entramos na casa dele e dia seguinte nós estávamos todos tomando um chá na casa dele e conhecendo a casa dele, sentado no sofá dele. E foi isso que, em 2 semanas, né? Nós fechamos... Foi algo muito rápido, eu lembro. Eu lembro quando ele começou já a introduzir, falou, não, estou orçando com a iBuild, é uma empresa, vai ser a minha primeira obra aqui em Londrina, eles ficaram bem animados com isso. E daí a gente já tinha trabalhado em uma parte mais de interiores, com uma obra que foi desenvolvida com um processo construtivo em steel frame, mas a entrada no mercado ali com um projeto nosso, um desenvolvimento nosso, a concepção desde o início até a finalização, está sendo agora essa primeira experiência e a gente está gostando bastante, é uma forma bem organizada, né? Que legal. Então, a gente está tirando bons frutos disso daí. Com certeza. E daí, quando eles começaram a falar
com a gente que tava com essa ideia, a gente super logo comprou de cara, falou, não, vamos lá, daí a gente marcou uma reunião lá no escritório, né? Foi que a gente conversou juntos, começou a ter essa relação, aí entendemos um Várias pouco reuniões, mais. né? Eu acho que independente de métodos construtivos, cada empresa tem o seu design, sua linguagem, né, de trabalho, então a gente começou a entender o que vocês... É muito importante para a gente escutar qual é a forma de trabalho de uma Sim. determinada empresa e também demonstrar. Eu gosto muito de deixar bem claro, olha, nosso processo de trabalho, primeiro a gente desenvolve, aí faz essa reunião primeiro com o Vitor, né, que ele faz essa apresentação, marca uma reunião com a Elo para conhecer de perto também, Sim, legal também às vezes, faz o que entra daí a parte de fechamento, briefing de interiores, que daí a Elo faz uma reunião, faz uma leitura do como que é o dia a dia, o que o cliente precisa, quais são as necessidades, prós, contras, é o que a gente estava falando muito hoje, né? Quais são as dores e quais são as necessidades desse cliente. Da mesma forma que você, por exemplo, leu o cliente, naquele primeiro momento a gente faz essa mesma leitura. Sim. A gente faz, num primeiro momento, vamos dizer, nessa parte mais comercial. Então, esse contato comigo. Então, também entendo mais ou menos da mesma forma que você quis entender ali, buscando a dor ali, o desejo, o sonho do cliente. E aí, no momento, efetivamente, do projeto, daí a gente entra com todo esse programa de necessidades que o cliente tem. Então, existe todo um roteiro ali nessa reunião, que a Elo pergunta desde... se tem passarinho na casa, quem que vai habitar cada ambiente, cada espaço. Então, íntimo ali. Isso. Então a gente entra na vida da pessoa, na rotina. Do casal, porque comprar esse sonho junto com o cliente vai fazer com que o meu projeto seja muito mais assertivo. E aí gera essa relação de confiança. Sim. Então é uma linha bem legal também, bem parecida com isso que você falou. E tem uma coisa que eu falei, inclusive, na nossa última convenção. É uma frase do Steve Jobs que ele fala: o cliente não sabe o que ele quer até que nós mostramos para ele o que ele precisa. Amo essa frase. E é isso. A gente entender o cliente, a gente colocar um convite, pedir para ser convidado para dentro de um sonho dele. Isso é uma responsabilidade gigantesca. Gigantesca. Porque quando a gente está entrando numa casa, num residencial, é onde vai acontecer a vida, onde vai acontecer casamentos, onde vai morar netos, onde vai ter filhos, onde vai... A vida vai acontecer Sim. em torno dessa casa. E a gente não... As pessoas que estão fazendo obra talvez não tenham essa dimensão. A dimensão que não são só paredes, né? Vão viver pessoas lá. Vai ter a Bela, vai ter o meu filho, o Rafa, o Lucas, vai ter... Você tem filho? Não tem. Vai ter os filhinhos, os filhos da Claudinha. Cláudia. Então, é uma casa que gera mais vida e gera mais certeza, história. Então, eu acho importantíssimo, porque quando a gente entra nesse negócio, eu falo, a gente esqueceu um negócio no passado, que é o básico, é a entrega. Todo mundo dentro da construção, e a gente sabe, existe até brincadeirinhas na construção convencional de residencial que eles falam que a obra não acaba. Quando você vai se mudar, agosto de Deus você vai se mudar. Começou sua obra aqui, tá bom o seu casamento, né? Nossa. Isso aí. E aí, tá fazendo obra, ixi, nossa, todo mundo... É o teste, é o grande teste. Inclusive teve até webséries de obras que teve seus feitos não muito... Não tão bem executados. Não tão bem executados. E isso é ruim. É ruim para o mercado como um todo, porque não tem que ser assim. Com certeza. O processo ele tem que ser mais... De confiança. Exato, relação de confiança. E aí, quando a gente traz isso para previsibilidade, para a obra, imagina, hoje, quando a gente entrega o nosso orçamento, é aquele orçamento, não existe surpresa. Olha que loucura, você falar isso para uma pessoa, não acredita. Você está me enganando, né? Não acredito. Aonde muito tem? Difícil. Mas, olha, vai vir mais alguma coisa? Vai cobrar mais alguma coisa? Não, esse aqui é o seu projeto. Já está tudo aqui o seu projeto. Então, as pessoas não têm isso, porque muita gente vira e fala assim, mas a construção industrializada existe um preconceito, né? Eu falei, não é preconceito.
Preconceito existe. O preconceito existe na construção convencional. Por quê? Porque você sabe, e todo mundo já viveu, que vai atrasar, que na chuva vai parar, que o pedreiro vai faltar, que vai ser metade do dobro. Isso é preconceito. O que a gente tem na construção industrializada é uma falta de paradigma, falta de conhecimento, uma quebra de paradigma, desculpa. Sim. Uma falta de conhecimento. Onde as pessoas não têm o conhecimento do que é o steel. Assim como a construção industrializada, ela está como o carro elétrico está para o carro a combustão. Ninguém compra um carro elétrico forçado, certo? Claro. Você não vai lá e... Vitor, compra esse carro, que você tem que comprar esse carro, você tem que sair amanhã da gasolina, do diesel, compra agora o carro. Vai comprar o carro porque a Claudinha virou para você. Você não faz ideia. Eu saí de Londrina. Nunca mais fui num posto. Fui até Marília, voltei para Londrina e andei de carro. Cara, nossa, e autonomia. Olha a acústica desse carro, olha não sei o quê. E como que... É isso que você vai comprar. Essa construção, essa ideia de experiência que vai moldando, com certeza, essa linha de pensamento que você falou de... por um caminho de terceiros que tem uma certa experiência, ele conseguiu um carro elétrico, comprou um carro elétrico, tem essa vantagem, ele tem essa vantagem, então é algo que vai construindo. Hoje eu sinto, não entendo muito de carros, mas sinto que, por exemplo, as pessoas hoje estão muito mais atrativas para essa compra de carros elétricos. Porque hoje, muitos falam, claro, a questão de pontos de abastecimento e afins, mas a gente sabe que é o processo, é o futuro e é isso que vai caminhando ali para frente. Da mesma forma, se a gente pensar de uma outra... analisando de uma forma construtiva, eu vejo mais ou menos a mesma questão com a questão do construtiva. Hoje a gente tem, eu falo assim, o arroz e feijão que é a alvenaria com concreto, né? Mas lá na frente, eu vejo que é uma escalada meio potencial de, por exemplo, ele construiu a casa dele, nós todos estamos construindo a nossa casa, vocês dois estão construindo em steel frame, nós em alvenaria. Enquanto a gente estiver lá olhando e vendo o pessoal levantando ainda os pilares, vocês já estão lá escolhendo os acabamentos. Estão na piscina vocês tomando uma caipirinha. Uma caipirinha na piscina. Então, isso daí eu acho que as pessoas vão começar a perceber que, por exemplo, por que não daquele jeito? Porque, sabe, os benefícios, a qualidade... Eu acho que em questão de arquiteto, é mais uma responsabilidade, eu acho que do arquiteto, é mostrar aquilo que o cliente precisa ter. Então, por exemplo, claro que hoje eu vejo que a questão do custo pega muito. Então, por exemplo, a primeira coisa que o cliente vai chegar aí na gente e falar, mas olha, o João aqui me vendeu X e você está me vendendo Y, por quê? Eu acho que, primeiro de tudo, o arquiteto ele tem que explicar. Claro que a questão das diferenciais, os potenciais específicos, o fornecedor vai saber muito melhor que o arquiteto, né? Com certeza a Claudinha vai explicar muito melhor. Com certeza a Claudinha, vou ligar para a Claudinha e falar, Claudinha, o que a gente pode fazer aqui? Mas o arquiteto ele tem que ter uma ideia de, tipo, tem os prós e os contras. Questões de quantitativo, isso é orçamento, a gente tem que levar para uma mesa, calcular. Eu sempre duvidei muito de quem chega em mim e fala assim, essa obra aí você vai gastar tanto. Nem viu, nem perguntou quantos metros quadrados tem, não viu o pé direito, não viu quantas paredes tem dentro. A pessoa parece isso em alvenaria, você tá falando, né? Isso em qualquer método construtivo. A pessoa chega assim, encosta no projeto com a mão, já sabe o valor, quanto vai gastar, qual a altura, quando finaliza. Eu tenho muito pânico disso. Eu gosto, por exemplo, faz uma leitura, tenho 2 orçamentos? Faz uma equivalência daquilo. Porque a gente estava até falando de uma grande dificuldade que a gente vê, pelo menos quando a gente traz essa proposta do steel frame, eles não entendem o que está sendo contemplado naquilo. Eles não entendem... Isso eu não estou falando de um cliente leigo, um cliente que pode ter um certo conhecimento ou trabalhar com construção. Mas, às vezes, as pessoas estão acostumadas a só descer o PDF e olhar o último número lá do PDF e se basear naquilo. Eu não julgo, porque em muitas das vezes, talvez vocês, não sei, a gente já se pegou fazendo isso, né? Mas eu acho que cabe, por exemplo, a pessoa que está prestando aquele serviço, no caso o arquiteto, explicar, falar, olha, isso daqui está dessa forma por causa disso. Sentar e tentar. Eu sei que às vezes não é tão fácil, né? Tem vários perfis de cliente. Tem clientes que são práticos. Eles, não, Lineker, eu quero isso aqui. Ou é isso ou não é isso.
mas a gente entende que tem mercado para todo mundo e não adianta a gente se dobrar para o mundo, porque sempre vai ter alguém que vai dobrar mais que você. É isso. É isso. Ô, Vitor, deixa eu falar uma coisa, cara. Se você não der equity pra esse cara, eu É, vou trazer você esse vê? cara e vou dar equity pra ele. Daí, é? Mas, não, realmente. Mas eu tava falando isso pra Cláudia, acho que recentemente, algumas semanas atrás, a gente tava conversando em relação a um outro projeto e eu falei pra ela, Cláudia, a gente tem que fazer alguma coisa, porque... Sim. Eu falei, lembra que eu até brinquei que eu falei que eu queria ser sócio também da iBuild. Eu falei assim, porque Demais. a gente precisa fazer um trabalho para conscientizar o cliente, porque às vezes a gente recebeu, né, um orçamento, por exemplo, de uma cliente e a hora que a gente vai comparar, é um pouco o que a gente estava falando, vindo para cá, né? É o dobro, igual você falou ali, né? E na hora que vai realizar aquilo. Então, assim, fora o que você não sabe, o que não está embutido ali, as surpresas que vão aparecer. Mas, cara, sabe que é aquela coisa, né? É tão passado isso que a gente vive, que a gente não saiu, né? Não saiu desse passado. Por quê? Porque, primeiro, é o seguinte, a gente tá mal acostumado, acho que é essa palavra, de ser enganado. Fato. Sim. Vamos ser claro. Já faz algo Fato. pensando que já sabe que vai ser enganado. A pessoa chega lá com orçamento e numa mesa de negociação, vamos fazer uma simulação. Chegou hoje a Claudinha numa consultora para apresentar um orçamento para vocês dois. A gente chega aqui com o orçamento de 1 milhão, certo? Só que a Claudinha, nos bastidores, a gente já aumentou o orçamento para baixar o orçamento. Você já A gente colocou já uma deu- margem de uma margem A gente negociação. já deu Já nossa, maquiou o a valor. nossa Black Friday brasileira, a gente já usou no nosso orçamento. Sim. Sim. Então a gente pegou e já deixou isso embutidinho ali, guardadinho. Aí a gente vira para vocês como brasileiros natos, E o nosso desconto. vão virar e falar Desconto. assim, e o nosso desconto? Porque eu tenho um preço melhor. Aí a gente vai lá e fala, como a gente já sabia, Toma a gente aqui, né? tá aqui, ó, 200 mil reais de desconto para vocês. 200 mil na mesa aqui. Tem que ser agora. Daí, ó, só que é o seguinte, fecha agora os 200 mil, porque a gente tem esse desconto agora para vocês, a gente conseguiu isso agora. E aí vocês, vamos fechar, porque a gente ganhou um desconto de 200 mil, mas, cara, a gente sabe que não deu 200, mas a gente saiu ganhando alguma coisa, porque vocês vão sair com a sensação de ganhar alguma coisa. E a gente, a gente deu um desconto, não foi o de 200, mas a gente teve que dar um desconto de 100, porque a gente já jogou a margenzinha lá. O que aconteceu com a relação que a gente está falando que tem que ser o sonho? Errada, já começou errada. Já começou. A gente Já começou maquiada. A já. gente começou se enganando. Então, uma coisa que eu aprendi às duras, mas aprendi, que, inclusive, eu até criei um canal para isso, a Claudinha me segue nesse canal, que é o Pronto Vendi, depois eu peço para vocês seguirem esse canal, Claro. que eu falo muito de vendas dentro desse canal, que eu aprendi que a gente não tem que vender mais preço. Acabou. A gente vende valor. Com certeza. E valor você paga. Ah, mas é muito mais caro? Não. Eu vou te mostrar a conta. Existe uma conta. Porque, vamos lá, vamos colocar o orçamento A com B nosso, que é industrializado, dentro para a gente compatibilizar? Beleza. Vamos olhar a industrialização com convencional, para ficar mais fácil de fazer a conta. Legal. Qual é o seu custo de caçamba? Vários custos de caçamba. Eu não tenho. Legal, porque eu não tenho saída de entulho, quanto tem numa obra convencional. Qual é o seu custo indireto de mão de obra? O meu é menor, porque eu entrego a obra 50% mais rápido que a convencional. Qual é o seu custo de previsibilidade? Vamos olhar isso aqui? Uhum. Qual é o seu custo de incerteza? Vamos colocar isso aqui? Vamos começar a fazer essa conta junto? E aí, eu pergunto para vocês, eu sou mais caro ou sou mais barato? Sabe o que vai fazer o nosso cliente? E é legal isso, essa cultura, e eu fico extremamente feliz, muito assim, de ter pessoas como vocês do nosso lado, porque é aquilo que eu falei lá no comecinho da nossa conversa. Vocês, para nós, não são parceiros. Vocês, para nós, não são um escritório de arquitetura. Vocês são curadores desse novo movimento. Porque o cliente precisa de vocês, Claro. assim como o paciente precisa do terapeuta. Sim. Ponto. Eles precisam de vocês. E a gente precisa de vocês porque vocês são terapeutas dos nossos clientes. Por isso esse mercado chama B2B2C. Uhum. Ele anda em conjunto.
Ele anda, só que a arquitetura, ao encontro da industrialização, tira tudo isso que a gente está falando, joga tudo isso fora, porque hoje eu fiz uma palestra numa franquia nossa em BH, e a gente estava com mais de 40 escritórios de arquitetura. Eu perguntei para quem aqui indica uma consultora? Quem aqui indica uma consultora? Ninguém levantou a mão. Por quê? Por conta de tudo isso. Ninguém tem mais coragem, essa palavra, de indicar uma consultora. Por quê? O business de vocês é o quê? Projeto. Só que o projeto precisa do quê? Entrega. E quem está entregando hoje? Então, voltando só para fechar na parte do preço, que é o que eu acho demais esse assunto, não vendemos mais desconto, vendemos preço. E preço se paga para fazer aquilo, porque tem valor. É aquela analogia que eu falo muito da gôndola do mercado, né? Tem lá uma batatinha desidratada que custa R$13 e tem uma cheia de sódio que custa R$3. Precisa falar qual é o que faz melhor a saúde? É a de 13. E acabou. E a gente tem que estar acostumado a isso. Porque... Saber o produto que você está vendendo, o valor do seu produto. Exato. Porque quando você dá um desconto, você não sabe o valor do seu produto. Você vai queimando. Você não sabe o valor, você não sabe a compatibilização, alguém vai fazer o mais barato para o mais caro, perde mercado, ganha uma obra e perde um cliente. Acabou. Olha o ciclo disso. Então, é demais a gente trazer isso para dentro da industrialização, porque eu que estou na frente do comercial... Para mim, cara, são as duas felicidades, a venda e a entrega. No meio disso, mora um hiato gigantesco, só que quando a gente vem para a industrialização, a gente diminui isso. Por quê? Porque as nossas obras são mais rápidas. Sim. Por quê? Porque as nossas obras são pensadas no off-site. Antecipadamente. Essa é o que eu acho que é o corpo ali da ideia, a hora que a gente está idealizando. Muitos clientes hoje, até pessoas que executam obras, querem já, por exemplo, estou desenvolvendo o projeto. A pessoa me liga, fala, preciso do projeto. Eu falei, sim, eu vou te passar o projeto. Só que entenda que é melhor a gente queimar agora esse tempo no estudo, no lápis, na caneta, no desenho, do que eu chegar aí e passar Eu tenho pavor de projeto prévio, por exemplo. Vou fazer um estudo prévio aqui de tomadas para você. Eu tenho pavor, porque eu sei que lá na frente vai chegar um alinhamento. Por exemplo, hoje o nosso detalhamento de interiores, ele é composto ali por 16 cadernos que a gente fala de fornecedores. Então, por exemplo, nós entregamos hoje o projeto de interiores por fornecedor. Então, a gente tem detalhamento de marcenaria, revestimentos, vai assim por diante, cada acabamento com seu fornecedor, com seu detalhamento, seu fornecedor específico. Então, o fornecedor de marcenaria pega só específico aquele detalhamento, ele já sabe tudo que ele tem que orçar, para não deixar nada para trás, para não ficar nada passando, esqueci de orçar aquilo. Então, por exemplo, eu sei que eu posso fazer a liberação de um projeto de tomadas, uma coisa antecipada? Posso. Eu recomendo? Jamais. Eu preciso ter um estudo completo. Tipo, fiz uma analogia aqui básica com algo próximo a nós. Mas eu tento explicar muito para o cliente. Eu gosto muito quando ele entende isso. E eu até mesmo esses construtores. Que a gente precisa desse tempo. Uma coisa que a gente é muito franco é com o nosso prazo, por exemplo. O Vitor pode falar mais sobre isso. Muitos clientes chegam na gente e falam, nossa, mas o fulano aqui vai me vender talvez pelo preço de vocês, mas assim, tá me pedindo 15 dias úteis. Pode ser que ele pegue um projeto e faça só um projeto e consiga entregar. Impossível. Na nossa qualidade é impossível. Mas na nossa qualidade, no nosso desenho, é aquilo que a gente consegue colocar na mesa e falar, não, aqui eu me garanto. Sim. Aqui é o nosso lugar, a gente vai te entregar uma coisa de qualidade. Eu não estou falando que talvez... Uma palavra não existe. Talvez, pode ser... Isso daí não existe. Sim. Tem que ser. Vai funcionar. Não vai funcionar. Essas coisas têm que ser retas. Essa experiência do cliente, essa jornada que ele vai ter com a gente, desde quando ele chegou. Assim como você mencionou aqui ao longo da conversa que vocês prezam por essa experiência, por essa entrega, a gente também tem esse olhar, porque a gente não... A gente está lidando com o sonho do cliente, então acho que o cliente sempre em primeiro lugar, né? Então, o cliente ele tem que garantir não só a parte estética, porque é legal você ver um projeto bonito, a imagem renderizada, mas aí na hora de você colocar isso em prática, colocar a especificação naquilo,
Isso vai a compatibilização. Tem que ser muito bem feito. Muito bem feito. Então, uma das coisas que eu acho que talvez tenha chamado até a atenção, né, de vocês com a gente e do outro lado também, da gente com vocês, justamente essa questão de processos, tudo bem definido, previsão. Porque o Lineker, ele é assim, eu sou assim. Não, e quando Então, eu falo com o Lineker, eu falo, Lineker, a gente precisa de agendar mais uma reunião. Eu acho que ele vai ficar bravo. Ele, tá bom. Não, porque eu sei que é fundamental. Porque é o que eu acho. Nossa especialização hoje é projetos. Hoje nós não fazemos execução de obra. Eu acho que para fazer algo bem feito, você tem que focar naquilo. Não, vou trabalhar produzindo copos. Eu vou produzir copos, entendeu? Eu não vou pegar e começar a fazer TV, microfone. É outro mercado. Então, por exemplo, hoje o nosso foco lá é projetos de arquitetura de alto padrão e interiores de alto padrão. E a gente tenta focar e entregar isso para o cliente. Então, por exemplo, a Elo reforça isso muito na reunião de apresentação, o Vitor reforça isso quando vai fechar e eu reforço novamente quando a gente vai iniciar um projeto executivo. Eu falo, olha, nosso prazo é X, eu vou te entregar tudo no prazo correto, da forma alinhado, conforme você esperou. E eu gosto quando eles entendem isso e nos dá essa liberdade esse momento da gente pensar e desenvolver o projeto. Porque hoje o que me deixa um pouco triste e incomodado é essa questão de não, mas eu vou adiantando aquilo ali. Tudo bem, a gente entende que existem necessidades muito específicas, mas eu gosto de que o cliente, eu gosto de explicar, na verdade, não é nem uma questão que o cliente tem que entender. Eu acho que o arquiteto tem que explicar para o cliente quais são as vantagens dele ter um estudo completo, dele ter um projeto completo. Porque o cliente, eu estava falando dessa determinada forma, mas até corrigindo um pouco, ele não tem a responsabilidade ou o entendimento de ter que entender uma certa coisa. É a nossa responsabilidade. A gente tem que chegar e falar, não, vai funcionar dessa forma, vai funcionar, eu estou te vendendo, vou entregar aquilo que você quer, mas eu vou te explicar todo o processo, como que funciona. Então, eu acho que isso para nós lá no escritório é muito importante, de tentar vender uma experiência. A hora que você falou de experiência também, é algo que a gente, claro, vai amadurecendo ali, né, no desenvolvimento no crescer ali da cultura da empresa. Mas é algo que a gente há um tempo veio mudando a nossa política, veio entendendo, experiência. O cliente chega no escritório, um cheirinho, uma comida, uma bebida. Às vezes já vi até casos de música, uma música que o cliente gosta. É todo esse contexto de, por exemplo, vai chegar numa reunião de apresentação. É outra energia. Você chegar e vender e, claro, falar, olha, tem um mood board mostrando ali os acabamentos previstos para sua casa, já uma idealização. É outra venda, é um valor, é uma experiência. Sabe que se falar de venda, a gente vai precisar mais de 2 horas de 2 horas de podcast, porque eu falo muito e isso tem muito a ver com a gente. E eu tenho o privilégio de estar dirigindo toda a parte comercial interna e, quando eu falo externa, de todas as nossas franquias. Então, estou pilotando toda essa ponta comercial. Porque como a gente é uma empresa de processo, os nossos processos internos, os nossos processos externos são os mesmos. Então, qual é a grande essência inclusive, nós fomos reconhecidos, saímos na Exame, o Diego saiu na Exame, sobre reconhecimento, comparando a nossa rede de franquias com a rede de franquia McDonald's. Privilégio disso. E o que tem a ver isso? É que se você comer um hambúrguer na Índia ou comer um hambúrguer nos Estados Unidos, é o mesmo hambúrguer. É a mesma essência que a gente traz para a Build. Então, o cliente lá, que é o nosso cliente comum, que nos apresentou, aliás, a gente fazer um agradecimento a ele, né? De ter nos unido. Com certeza. A sua comunicação não verbal, ela chega primeiro que a verbal. Com certeza. E aí, é aquilo que eu falo, ninguém entra numa loja, né, principalmente as mulheres, não entra numa loja e fala assim, nossa, essa loja deve ter um estoque maravilhoso, deixa eu lá ver o estoque de bolsa dessa loja. Sim. Não, ela entra porque ela viu na vitrine a bolsa maravilhosa. E nas vendas, trazendo isso para uma analogia da venda, é a mesma coisa. Como está a nossa vitrine? Como está a nossa entrega? Como que tá as nossas obras? Hoje, a gente foi lá, visitamos a obra junto, cara, a obra, ninguém ligou para a obra e falou, olha, tá indo visita. Isso acontece... Limpa a obra. Isso acontece muito na alvenaria. Quando o arquiteto vai na obra, você precisa... Nossa, demais. Na nossa obra, vocês podem vir aqui de surpresa. Aliás, eu peço para vocês visitarem uma obra nossa de surpresa. É a mesma obra. E não é porque esses caras são perfeitos. Não, porque a gente tem processo.
E Sim, pode a de perfeição tá no tênis, processo, pode né, de mas- tênis branco, né? E pode de tênis branco, que hoje eu fui de tênis branco na Sapato, obra, de de chuva. sapato, E na chuva, hein? diga de Verdade. passagem. Então, é isso. A venda, ela entra na parte processual do negócio. Então, ela começa na vitrine, ela está na não comunicação, ela está no feito. Só que não existe algo mais perene do que a entrega. Porque a entrega é onde Com a gente certeza. volta, a Fica entrega tudo é onde palpável nos ali. qualifica, a entrega é onde Te esse dá cliente, autoridade, né? cliente de Londrina vai falar para outras pessoas, Com porque certeza. aonde está a nossa bandeira dentro disso tudo? A nossa prova social. Qual é a nossa prova social? A casa. A casa que vocês foram onde não se vende sozinha? Sim. Sim. A gente precisa falar muita coisa por ela? Ela não se fala? Ela não fala do processo, tudo isso que a gente está falando, ela não traduz isso lá? Sim. Isso vai vender. É diferente porque quando a gente, voltando um pouquinho na vitrine, né? Quando a gente vai numa obra, e cansei, eu vim da construção convencional, então eu falo com uma certa propriedade de obra que, cara, a obra está acontecendo, está tudo dentro do planejado, está tudo maravilhosamente bem no cronograma gigante. Está tudo certo. Só que a obra está um caos, está uma bagunça, digo visualmente, entulho, tem coisa na frente, placa na frente da obra, bituca de cigarro. Bom, já viram isso em algum momento, Sim, em algum lugar? já. Todos os dias. Então, o que acontece? O que o cliente vê? A vitrine. Qual a vitrine desse cara? Esse Sim. cara, o que ele quer ver? Ele quer ver a casa dele, daí ele vê a casa dele com uma garrafa PET cheia de bituca de cigarro jogada no futuro quarto da casa dele. É loucura. Parece loucura? Parece um preciosismo? Parece, mas é a casa dele. É. Então, a gente mudou isso como? Industrializando. Mudou isso como? Reduzindo a mão de obra dentro da mão de obra. Quer dizer, reduzindo a mão de obra dentro da obra. Não, e nosso sonho como escritório de arquitetura é justamente que o cliente passe por todo esse processo. Porque você imagina, né? A gente tem toda uma experiência dentro do escritório de arquitetura. Maravilhosa. Maravilhosa. Daí chega Vai na entregar um projeto legal, funcional. E aí chega na obra, tudo isso que você falou. A experiência do cliente, ele nunca mais vai querer construir. A gente até comentou também sobre isso, né? Então, se você tem do início ao fim, com uma experiência maravilhosa para o cliente, onde ele vai habitar ali por anos de anos, vai sentir toda essa experiência, não tem como isso não ser algo que Vantajoso, é né? vantajoso, escalável. Para todos, para o cliente, para o escritório que leva o nome. Com certeza. Então, quem é executa, por isso que leva o também nome. é do interesse do É escritório. uma rede. É um jogo onde todo mundo ganha. É isso. O cliente, o escritório, vocês, todo mundo. isso. Então não tem. Agora, aproveitando nossos minutos finais aqui, como hoje é dia de surpresas, né? Surpresas de podcast, não vai entrar ninguém aqui, não é um prêmio, vocês não ganharam nada, calma. Eu vou convidá-los aqui, nesse primeiro podcast, para fazer parte do nosso programa, que a gente está lançando, está em pré-lançamento, mas a rede já sabe disso, que é o nosso iBuild Signature. A iBuild Signature, como o próprio nome diz, é uma assinatura que leva a assinatura dos arquitetos, que serão os curadores desse movimento dentro do nosso programa de relacionamento da iBuild. Só que não é só um programa de relacionamento como de costume tem entre vários programas de relacionamento de arquiteto. É um programa de curadoria, onde os arquitetos vão fazer parte dessa nossa plataforma da iBuild Signature. E como a gente recebe muitos clientes, daqueles que eu falei da frase do Steve Jobs, o cliente não sabe o que ele quer até que alguém vai lá e mostre para ele o que ele precisa, quem mostra para ele são vocês. Né? Só que o que é muito legal desse programa é que a gente nasce junto. A gente não nasce descolado entre o real e o sonho. Né? Porque muita coisa acontece entre o projeto e aí depois tem que revisar o projeto porque a realidade financeira não está coerente com aquele sonho naquele momento. E o iBuild Signature, ele é um programa que vai trazer tanto os leads internos, aqueles leads que vêm até nós sem projeto, Sim. eles vão escolher por cidade, por local, por tipo de projeto, e vai estar lá vocês na cidade de Londrina escolhendo vocês. Quando esse cliente escolher vocês, a gente, dentro desse programa, a gente subsidia metade do valor do projeto de vocês para ele.
Poxa vida, legal. se ele fechar a obra com a gente, né? Essa é a nossa condição. Mas a gente dá o subsídio isso para que ele consiga nascer o orçamento junto com o projeto. Legal. E ele fala, olha, eu quero fazer uma casa. Aí ele vai falar para você qual a casa que você quer fazer. Quer dizer, você vai perguntar, vocês, Elô, você vai fazer toda essa curadoria, vai perguntar da flor, vai perguntar do que ele tem, quem mora. Sim, sim. Só que daí vocês vão fazer aquela pergunta que vocês já fazem, quanto vocês querem gastar. A gente, dentro da nossa calculadora, que a gente tem dentro da empresa, a gente tem um simulador que é o SOI, Simulador de Orçamento Express. A gente faz esse orçamento em 15 minutos. Por quê? Porque todo o nosso business ele é parametrizado. Então, a gente sabe quanto parafuso, quanto de aço, qual a estrutura, como que está a parte de elétrica, qual é o quadro, qual é a carga, qual é o peso. E a gente coloca isso dentro de um programa, a gente simula isso e ele sempre vai casando isso com o projeto de vocês. Então, o convite está feito. Opa. Queremos muito vocês dentro dessa plataforma. Vai ter a build de vocês, vai ter um site, vai ter a curadoria de vocês e o cliente ele vai ter o poder de decidir, escolher vocês ali dentro com o subsídio, metade do projeto subsidiado pela iBuild. Poxa, maravilha. Nossa, Vamos sensacional. agradecer, não tem nem o que pensar, o que né? falar, A não, gente só tá tem a agradecer. Dentro total. Vamos nessa. Perfeito. Então, eu agradeço vocês muito. Eu estou, de verdade, muito feliz com a vinda de vocês, com a visita de vocês, com hoje essa abertura do nosso iBuild Talks, nosso primeiro. Legal. Faremos isso com as nossas franquias. E agradeço você, Claudinha, por toda essa abertura. Sem você, ninguém estaria aqui. Nada seria possível. Sem o seu empreendedorismo, sem a sua bandeira, sem a sua escolha, só seríamos algumas vozes soltas por aí. Sabe? Ok? Muito obrigado. Obrigada, Obrigado a gente, vocês.